bonecos, teatro de bonecos, companhia Teatro do Malê, professor Marrom. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Bora. Olá pessoal, mais uma oficina, mobilização de cultura, de arte. Fico muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Quem não conhece a Companhia Teatro do Maleiro, vai lá no nosso Instagram, né, ver as nossas postagens, nossas fotos. Também temos o nosso blog, que é teatrodomaleiro.blogspot.com. A companhia surge em 2008 em Buenos Aires e vem trabalhando, né, com teatro de formas animadas, né, pesquisando até nos dias atuais. Esse projeto foi contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado de Goiás e muito importante, né, um projeto como esse para ser desenvolvido, né, os trabalhos. Aqui nesse projeto que está correndo nesse mês de junho, existem vários professores com várias técnicas, né, e trabalho para você estar usufruindo aí, aprendendo ou conhecendo, né? O que é bom, né, nesse processo, podemos bater um papo, sabe, conhecermos um pouco. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de uma arte e a gente começa a criticar, falar daquilo e nem sequer nós fomos ver, assistir, né? E não sabe do que tem ali de beleza naquele trabalho, seja em qualquer área, né? A gente, muitas vezes nós temos essa procura, né? Assim, nós temos um espetáculo que chama Achados e Perdidos. É um espetáculo que tem várias técnicas, né, de bonecos, mas nós traz essa tona, né? O que nós procura, né? E sempre a gente está perdido, né? Quando se acha, algumas horas já não se encontra mais, e então o espetáculo gira, né, com esses personagens, né? E nós somos assim, né? Muitas vezes nós não conhecemos um projeto e já avaliamos, e isso já é né, olhando, já é uma cultura humana mesmo, né? A gente olha pela imagem, né? A gente tira toda a avaliação, mas a gente vai conhecer só depois de algum tempo, né? E depois de muito diálogo, né? E isso que faz também a arte, né? A imagem, como vocês estão vendo aqui, é um boneco que está aí, com essa boca aberta. Entrou aqui a Lilian entrou aqui, eu estou no computador aqui também. Né? Oi Lilian, tudo bom? Tudo bem? Joia! Bom que você entrou aí hoje, né? Para a gente poder dar andamento aí. Como que tá? Tá melhor? Eu estou cuidando do meu pai. Ah, tá. Você está na casa dele aí. Não, ele está na nossa casa. Ah, tá. Bom demais. Mas o que foi com ele? A irmã dele, a sobrinha, uma porção de gente pegou Covid. Lá, hein? Nossa. Aí, ainda. Por isso que o projeto está sendo online, até por proteção, né, mesmo, pelo Covid, né, pouco contato, porque ainda está muito forte, né, aumentou, né, o Covid, o índice de contágio aumentou muito ainda, né? Oi, Estel, tudo bom? 50%.
50%, olha aí. Parece que a Eta também tá aí, ó. Eta conta história também tá com Covid. Pegou. Qualquer coisa, também. Ela não abre o microfone dela, mas ela creio que vai nos escutar aí. E eu vou ter que exercitar as atividades durante as férias, porque eu não tive condições de fazer a companhia. Bom dia. Opa, bom dia, tudo bom? Estou melhorando já, está passando. Bom. Quando começou o curso, quem estava com Covid era eu. E a gente, né, tá muito ainda arriscado, né? Por isso que é bom tomar as vacinas, né, direitinho, ainda pelo menos para amenizar, né? Mesmo se pegar... Eu tomei 4. Olha só, né? E ainda pegou, né? Olha pra você ver, né? 2 vezes. Olha só. Você acredita? Tomei 4 vacinas e peguei Covid 2 vezes. Eu Nossa. peguei 2, mas a primeira não tinha tomado vacina, não. Nossa. A primeira foi em janeiro e agora Foi logo no início, quando começaram os casos, aí eu peguei. Bom. Então, beleza, gente. Hoje, né, a gente começou a construir um boneco. Na próximo encontro, vamos pintar ele. Vamos pintar. E hoje eu estou trazendo outra técnica que a gente trabalha muito, que muita gente trabalha, que é o de Bocão. Esse personagem que todo mundo crê que muitas vezes pode ser a solução dali da cena, né? Muita gente trabalha na televisão, né? E alguns na Argentina e também nos Estados Unidos trabalham muito com esse boneco, de Bocão. Aqui no Brasil não tanta gente. Aqui trabalha com ventríloco. As pessoas que trabalham aqui no Brasil são só mais televisão. Então, eu vim trazer para vocês esses bonecos para a gente fazer alguns trabalhos para vocês aprender aí trabalhar com eles. O seguinte como eu já estou falando desde a primeira aula, o intuito aqui da oficina é que a gente possa aprender a manipular, pelo menos técnicas de manipular boneco. Porque construir bonecos, hoje, se a gente pegar, né, assim, para construir, tem vídeos na internet, né? Tem muitos tutoriais que a gente pode aprender. Igualzinho, eu trago até um primeiro boneco que eu fiz, quando eu comecei a fazer, foi bem simples, sabe? Aqui é um boneco que ele é de lata, né? Aí eu tinha uma meia cobrir na época, né? Aí aqui umas bolinhas, aqui era uma luva, aí fiz tipo o rosto, aquela parte que quando eu forcei pra cá, né? A parte que coloca a mão da luva, né? E aí fiz a boca dele, né? E aqui eram uns retalhos, né? Que eu costurei, né? E esse personagem aqui foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar. Na verdade, foi o primeiro, né? E aí, se for falar, né? Poxa, eu acho que esse foi, né? O avançar, né? Porque esse personagem contava a história do meu cachorro, né? Como a gente conversou nas aulas passadas, vou repetir, muitas vezes a história, ela não está longe de você, as histórias estão próximas. Então, assim, quando a gente fez um exercício, né, de contar uma história de um dia seu. Como que é contar uma história de um dia, né, da sua vida? Se a gente for falar, poxa, como eu vou contar essa minha história? Igualzinho, agora são 9h15.
se eu vou falar, não, vamos contar a minha história desde as 5 horas da manhã até agora. O que vocês acham? Vocês conseguem contar? Se eu pergunto para vocês? Um relato, né? Beleza, um relato, né? Consegue, né? Então, né? Porque é um relato, né? Vamos dizer, né? Um relato do seu de 5 horas da manhã até as 9. Beleza. Aí daí então, aí muitas vezes é isso. Igualzinho, essa história do meu cachorro foi uma história que eu contei de um dia, que depois eu adaptei e aí consegui ter mais nuances de uma história, de uma ficção, né? Incrementei outras situações, mas foi de um dia, de um cachorro que estava ali todo dia em casa. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma história, a gente fica pensando, né? Nossa, eu não consigo fazer, né? Que difícil. Mas, não, pode ser difícil. Mas se a gente olhar para ao redor, existe história. Se eu perguntar a história de vocês, de cada um aqui, vocês têm uma grande história. É como, Lilian, aquela história que você me contou na passada, né? Que vocês foram para a praia, né? E ali vocês sempre cuidando do seu pai. Chegou ali no dia, né? Ele cuidando de vocês, né? Porque ele sentia, né? Que naquela praia ele estava livre, sentia que estava bem, né? E assim, naquela história poética ali, que se torna uma história aí, do seu convívio, né? Então, assim, a gente não precisa... Histórias bonitas, incrível que pareça, se a gente for olhar para o nosso redor, se a gente for escutar, tem muitas histórias bonitas ao nosso redor. É porque a gente não presta atenção, né? Mas tem muita história bonita, seja de tio, de tia, ou histórias trágicas também, né? É muito forte, né? Uma história muito trágica, assim, né? Seja bonita, seja trágica, mas está tudo ao nosso redor. E essas histórias é única, né? É única, mesmo que seja parecida com a outra, talvez de um conhecido, mas é única. Por quê? Porque ele vai contar da maneira dele, ele vai construir da maneira dele. E ninguém constrói da mesma maneira, né? Ninguém vive da mesma maneira. Mesmo que a gente tenha um padrão social, né? Vamos dizer assim, meio parecido, né? Meio parecido, mas a gente tem um outro formato. Cada ser humano tem um outro estilo de vida. Cada emoção é diferente, né? Cada criação, mesmo que seja um formato que quer nos padronizar, né? Mas é diferente, né? Eu tive duas colegas gêmeas na faculdade, elas tiravam notas iguais, elas respondiam parecido na prova, mas quando elas estavam conversando informalmente com a gente, do ponto de vista acadêmico, elas eram quase idênticas. E elas eram diferentes, então elas realmente tinham dificuldade de diferenciar. Mas quando elas estavam conversando com a gente, era totalmente diferente. Elas moravam na mesma casa, elas iam para a faculdade, o pai que levava, buscava, mas a história delas, tudo que elas iam conversar era diferente, inclusive uma dizia igual a outra. Uma falava assim, foi assim, não, você não lembra. Foi assim. Não é? Porque tem muita... E é isso, né? Principalmente quando você conta algumas discórdias, se torna assim, quando você conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí, de repente, né, na entrada lá do Lobo Mal, você fala que entra o lobisomem, o vampiro.
isso vai se tornar um conflito para algumas pessoas, porque no Chapeuzinho Vermelho entra o lobo mau, né? O lobo, né? E não o chapéu, não o vampiro, né? Mas se você pode construir uma adaptação, né? Mas aí como que você prepara esse público, né? E ele aceita, né? Você conhece a história do Fantasma do Lobo? Não, você sabe, você pode contar para nós? Posso, né? Chapeuzinho Vermelho estava em casa, a mamãe preparou os tudo e falou para ela ir na casa da vovó. E falou para ela não pegar os filhos. A pele tá idêntica, né? Mas, quando o lobo viu aquela menininha displicente andando de forma distraída na mata, ele ficou preocupado, porque a mata é a casa dele. Aí ele ficou com medo que essa menina deixasse garrafas PET, deixasse resíduos, latinhas, ela sujasse a casa dele. Então ele tentou aproximar do Chapeuzinho Vermelho para falar para ela tomar cuidado, não andar balançando tão displicentemente as suas cestinhas, porque poderia cair coisas que sujasse a mata, né? E colocasse os outros animais em risco também. Aí a Chapeuzinho, olha que viu o lobo, ela começou a gritar igual uma louca e não conseguia ouvir o que ele falava. Aí o Chapeuzinho, o lobo, respirou fundo, pensou, é só uma criança, eu vou conversar com a responsável dela, eu vou conversar com a vovozinha. Aí ele deu a volta, chegou primeiro na casa da vovozinha, aí olha que a vovozinha, ele pensou, ela é uma senhorinha muito gentil, ela vai me ouvir com atenção. Aí a hora que ele chegou na casa da vovozinha, a vovozinha começou a gritar também desesperada, como o Chapeuzinho Vermelho. Aí ele entendeu por que aquela menina era tão mal educada, porque a família dela toda era maluca. Aí ele, preocupado, que a vovó não parava de gritar, e a Chapeuzinho Vermelho já estava chegando, e ele precisava resolver o problema da casa dele. Aí ele não teve. Aí a vovó falava que ele era agressivo, que ele era isso, que ele tentando acalmar a vovó, não conseguiu. Aí a alternativa, ele engoliu a vovó. Aí ele vestiu as roupinhas da vovó para poder conversar melhor com a Chapeuzinho Vermelho. Aí quando ele começou a conversar com a Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho começou com uma série de desafios. Ela falou assim, nossa vovó, que olha esse peixe que você tem. Aí ele pensou, bom, não tenho fato prévio, mas também não preciso falar assim. Nossa vovó, finalizar o que você tem. Aí ele falou assim, essa menina só sabe ofender, ela só sabe me deixar para baixo. Ela está acabando com a minha autoestima. Aí ela falou, na hora que ela falou assim, e que bobona é essa, vovó? Aí ele falou assim, eu não, tudo mais seus desaforos. E avançou para cima do Chapeuzinho Vermelho. Falou, não vou aturar mais seus desaforos, menina desaforada. E foi para cima do Chapeuzinho Vermelho. Aí o resto da história, você sabe, ela gritou tanto que chamou a atenção do caçador. O caçador veio e deu um tiro no lobo, tirou a vovó, tirou o Chapeuzinho Vermelho, deixou ele lá sangrando e ninguém entendeu que ele fez tudo aquilo em nome da ecologia. O povo é muito ingrato. Essa aí é nova. E você conhece outra versão, Edson?
ilustrações que eu vi, essa daí foi surpreendente. Não conhecia. Normalmente, as que eu conhecia são mais tradicionais. Essa é Equalores. Realmente. Conta aí a que você conhece aí, Eta. O chapeuzinho? É. As chapeuzinhos normais, né? Chapeuzinho. A mãe faz uma touquinha para ela e ela passa a ser chamada de chapeuzinho vermelho. Então, a mãe pede que ela leve alguns docinhos para a vovozinha. E ela vai andando, feliz da vida, cantando. E ela, de repente, encontra o lobo. A chama e fala assim, menina, onde você vai? Ela fala assim, eu vou levar os docinhos para minha avó. Ela não está passando muito bem. Então, fala para ela assim, não vá por aí. Você não sabe que esse caminho é muito mais distante. E ela responde para o lobo, mas a minha mãe falou que esse aqui é o caminho mais rápido. Então, ela vai e continua andando. Vai pelo caminho mais longe, o lobo, que não era nada bobo, vai pelo caminho mais perto e chega antes da casa da vovó. E lógico, né, como todo mundo sabe, come a vovó. E se veste de vovó. E quando a Chapeuzinho chega em casa, encontra uma vovó meio diferente, né? Ela estranha, porque a vovó normalmente é uma velhinha bonitinha, assim, tipo eu. E aí ela faz as perguntas de sempre. Como? Olha que esses olhos tão grandes. O lobo responde. De olhar melhor. E essas orelhas, vovó, tão grandes para te ouvir melhor. Esse nariz tão grande para te cheirar melhor, minha netinha. E por fim, vovó, e essa boca tão grande. Então, o lobo olha para a Chapeuzinho, quer mesmo saber? É para te comer. E a Chapeuzinho grita, eu não. Só Chapeuzinho pega o lobo e a Chapeuzinho chora. Ai, o lobo comeu a minha vovozinha. E o caçador fala, não chore por ele, criança, nem tudo está perdido. Abriremos a barriga do lobo e a vovó, que foi comida agora, está certa eles para a vida. Corte aqui. Mais aqui. Mais aqui. E eis que viva! A vovó está viva. E a Chapeuzinho fica feliz, cantando. E os caçadores vão para ela. Essa é a história tradicional da Chapeuzinho mesmo. Olha só, né? São histórias, né, que versão, né, para você ver, existem várias outras versões também, mas o interessante é isso, né? O público, ele já sabe. Muitas vezes, igualzinho a história, a novela, né? A novela, se você for ver, vai ter um romance, né? Muitas vezes, não sei agora, não estou assistindo muito, mas sempre terminava em casamento, né? As novelas antigas sempre terminavam em casamento. Agora eu não sei se termina, né? Se tem. E faz tempo que eu não assisto. E tem um conflito, né? Tem os personagens que a gente vai torcer, aquele herói, né? Que a gente vai torcer para ele. E tem o antagonista, né? Aquele que a gente é o mal, né? Então, assim, a gente olha para a forma de contar, que é o segredo. Como eu falei, eu acredito que na segundo encontro aqui. Essa novela que está passando agora, eu não tenho oportunidade de assistir com frequência. Mas essa é ótima, porque essa é surpreendente como a versão do Chapeuzinho Vermelho contado pelo Lobo. Essa é a versão de uma das integrantes de uma dupla sertaneja e que ela vai presa, aí ela
Então, e aí o que vem, né, Lilian? Nós que somos contadores de história, né? De ir para a cena, igualzinho aqui no vídeo, nós estamos no vídeo, né? A imagem que a gente passa para esse público, né? Como que nós vamos passar? Nós queremos contar a história do Chapeuzinho Vermelho, versão reciclagem aí. Como que a gente, né? É a forma de contar também, né? Eu não vou entrar nesse aspecto do contar história, né? Mas tem isso, né? A postura, o corpo, né? Como é essa? Não sei se foi proposital, mas ela andou pelo espaço. Não sei se isso, talvez não, porque eu estou vendo ela andando aí até agora no espaço. Mas foi uma coisa que, pelo vídeo, chama a atenção, né? De chamar a atenção, né? Andou pelo espaço, parou, jogou nuances, né? A voz também ajuda, né? O som, alguma hora você está numa tonalidade, de repente, né? Pode falar de uma maneira mais alta, né? Depois mais baixa, porque o lobo mal está aí, cuidado, né? Vamos ficar aqui dentro de casa, para o público ficar com essa atenção. E aí tem esse treinamento também, como eu falei agora, né, Lilian? Então eu não estou te cobrando, estou só falando, também tem que treinarmos, né? Gosto do teatro de boneco, precisa ensaiar, e todas as áreas precisam ensaiar para você chegar no palco ou com o público. Você que é professor sabe, você precisa planejar antes a aula, né? Lá na sua faculdade, né? Você chega lá, você precisa fazer um ensaio antes para poder chegar bem, sentir confortável, seguro, né? É como o boneco também. E o seguinte, que o teatro de boneco, muitas vezes eu sempre fico lutando com isso, que as pessoas, quando falam em lúdico, a primeira coisa que fala é o teatro de boneco. Bom, é lúdico, é um objeto lúdico mesmo. Mas, muitas vezes, colocando de novo aqui, nem todas as situações não precisa de um boneco. Né? Talvez um objeto pode significar aquela ideia que talvez queira, né? Eu vou passar umas técnicas para vocês do teatro de bocão, que no Brasil eles trabalham. O ventríloco, não sei se vocês conhecem, é um boneco que ele senta no colo e o ator ele fica conversando, é sempre uma pergunta, uma resposta, piada, né? Eles conduzem o espetáculo na piada, né? Mas eles têm a técnica mexer menos o lábio, que é o mais interessante. Mexer menos os lábios e dar essa ilusão, né, que o boneco está falando. Então, assim, esses outros bonecos que trabalham em Buenos Aires, na Argentina, trabalham muito, esse boneco que também a companhia trabalha, a gente não precisa... Só um pouquinho, tá? Eu vou sair só um minutinho, tá bom? Tá bom, tá bom. A gente não precisa ficar preocupado com o movimento da boca do ator. Mas precisamos ficar com atenção para não chamar mais atenção que o boneco, né? Esse aqui é um boneco de espuma. Não sei se você já viu esse, Lilian, desse estilo. Na escola costumavam ver isso. Isso, mas esse não é ventríloco. Porque o ventríloco, da maneira que você está vendo aqui, pode parecer que é um ventríloco, né? Porque eu estou tão juntinho, né? Aí eu vou, né? Tá tão juntinho. Olha para você ver, tanto que a imagem aqui fala uma coisa. Lá no YouTube fala outra, porque lá no YouTube já vê o corpo, tudinho, aqui tá mais a cabeça, né? Então aqui, ó, exemplo, vamos dizer aí, que você está me vendo. O ventríloco, ele nem mexe aqui direito e o boneco fala. Olha lá. Olha lá. Mas essa técnica eu não sei usar. Estou fazendo aqui, mas não sei usar. Muitas técnicas você precisa de um treinamento. Essa do ventríloco eu não sei.
Mas a do bocão, que eu trabalho, né, que a gente dá mais atenção para o boneco, aí sim. Aí nós temos já essa facilidade. Porque não é a preocupação de eu estar abrindo a boca aqui, você vendo o que eu estou falando aqui. Mas é a questão da ação dele em cena que vai mostrar o boneco. Porque todo mundo sabe que existe um bonequeiro por trás. Todo mundo sabe que existe um manipulador por trás. Mas a gente tem que fazer ele sumir em cena. Como que faz o bonequeiro sumir em cena e o boneco está presente? Isso precisa de treino, né? Porque se eu ficar aqui, ó, e o boneco, você vai me ver eu aqui encenando, né? Aí eu passo a cabeça, né? Olha, Lília, olha o boneco aí, não sei o quê. O boneco olha pra você e fala assim, fica quieto. Não quero mais que eu sou. Isso, pode brincar com isso, né? Aí já é uma proposta de cena, uma proposta de roteiro, né? Porque aí ele pode ficar aqui e o boneco olha e ele tá aqui, ô babá, né? E ele olha, né? Se acha, né? Ele é o caladão, né? Tipo assim, eu sou o agitado. Pode reverter os lados, né? Porque muitas vezes a gente quer que, quando a gente coloca o boneco na mão, o que nós pensamos? É só o boneco que precisa atuar, né? Mas na verdade, quem atua é os dois. E você pode brincar, como você falou. O boneco pode falar, fica quieto, né? Fica quieto. E eu, opa, perdão, senhor, tudo bem. Eu estava aqui brincando, aqui conversando com a Lília, né? E eu vi o senhor aí todo, né, prestando atenção aí na oficina. E pode continuar. Aí ele olha pra você e fala, você não cala, você não. Você não cala, você é tóxico. Ah. Não, senhor, eu não sou tóxico. É a Lília que é tóxica. Quem é a Lília? Olha lá, lá na telinha. Oi, Lília, tudo bom? Oi, tudo bem. Não sou tóxica. É intriga da oposição. É esse aqui, né? É. Eu sabia de tudo. Eu sabia. Exatamente. O que está acontecendo aqui, Lília? Eu sou sua admiradora, eu assisti seu show. Olha só, que bom. Você já marcou a consulta? Não é consulta não, eu tenho que comprar bilhete, eu tenho que comprar ingresso. Não, então tá tudo enganado. Eu sou médico conceituado da Inglaterra. Eu vim aqui para fazer as consultas com algumas pessoas. E qual a sua especialidade? A especialidade é clínico geral. Não, Não. Eu também faço isso, mas só depois de diagnosticar. Então tá bom. Espero vocês aí do YouTube, que não falam comigo, e todos aqui. Olha, seu é clínico, que legal, eu preciso consultar também, sabe? Aí, ó, junto com a Lília aí, eu tô com uma dor na cabeça, eu não sei o que é. É dormir, tem que dormir. Olha só, que bom, seu, obrigado. Tem que dormir, menina, tem que dormir. É difícil, mas tem que dormir. Mas eu tenho que assistir a sua palestra. Então vamos começar a nossa palestra. Parece que tem uma pessoa que vai entrar, só um momento. Olá, você aí que está passando para lá e para cá. O que está acontecendo? Estou organizando aqui a nossa oficina. É isso aí. É o Renato, conhecido como Renato. É o secretário do projeto. E o proponente e o dono da clínica. E o que atrapalha também? Viu, senhor? Calma, senhor.
eu quero que o senhor sente ali um pouquinho, que eu vou passar aqui a técnica para a gente poder avançar, tá bom? Ok. Esse médico é da gente. Olha só. Excelente. Ó, então, aqui, o que pega? Você tem um tecido aí, liga, pega um tecido aí. Só um momento. Que tipo de tecido? Qualquer Pode ser- tecido. Pode ser. Peraí. Um tecido pequeno, pano de prato. Peguei. Legal. E o que eu faço com ele? Tá. Você vai cobrir aqui, ó. Vai colocar essa mão aqui, ó. Você vai fazer a boca aí, ó. Quero só a boquinha. Tá vendo lá a boca, ó? Vocês estão no YouTube aí, pega um tecido. É uma forma do bocão, né? Aqueles puppets, muitas vezes você assistia na TV, né? De tecido. Então a gente pega um pano, coloca aqui. Se você quiser avançar aí já nos próximos encontros, você já pode colocar o olho aqui, ó, né? Em cima, costurar. E aqui já tem a boca. Olha lá. Tá vendo? E aí segura, eu vou segurar aqui para não cair, né? Mas isso pode ser costurado para você já ter um... Eu pus orelhinha. Beleza. Deixa eu ver aí. Calma. Isso. O que você quer ver? Então, aí, isso que é legal, porque você tá assim, né? Então, como vocês que estão assistindo aí, esse controle ali não é assim. Esse controle é assim. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Aqui tá a mão e esse dedo é aqui embaixo. Esse dedo é essa parte aqui do queixo e essa parte aqui de cima é essa parte aqui toda, ó. E aí esse vago aqui, ó, é a boca. Tenta aí, Lília, e vocês que estiverem aí, talvez com dificuldade, pega o tecido, ó, e afunda aqui, ó. Só afundar. Aqui, ó, vendo aí a boquinha? O meu tecido não me favorece. Favorece. Coloca... Deixa eu ver sua mão, como que ela tá, tira daí. Como você coloca? Dedo embaixo. Dedo. Agora você pega a outra mão, vai fazer assim, ó. Eu fiz. Faz de novo aí pra mim ver. Ele não fica. Deixa eu ver aí, abaixa um pouco a câmera aí, coloca aí. Coloca aqui, ó. Aí não fica. Não, pega a outra mão, deixa o celular encostado. Aí eu pus, ó. Isso, agora você pega aqui, ó, pelo rosto, pega pela boca aqui, ó. Com a outra mão, acaricia assim, ó. Não estou conseguindo enxergar, mas... Ó, tem que ficar esticadinho aqui, ó. Tá vendo lá a boca? Você consegue visualizar uma boca? Aqui é de um monstro, né? Verde. Tira esse tecido aí, Lívia. Você não conseguiu, não. Mas eu só tenho ele. Não, tira ele aí. Tira ele e fica só com a mão mesmo. Ó, com a mão. Faz aqui, ó, que eu quero ver, ó. Com a mão.
Precisa pegar outro não. Vocês que estão aí do outro lado do YouTube, ó, pega a mão, faz isso e agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse movimento, a parte de cima fica parada, você vai movimentar só a parte de baixo. Ó. Só a parte de baixo. Se você fazer assim, faz assim, ó. O personagem. Não é, a gente só quer conversar. E conversar a gente mantém fixo essa parte. Olha para você ver, se você está conversando, até na realidade, essa parte de cima aqui é muito difícil movimentar. Só quando você abre e força. Porque a parte de baixo é a que mais movimenta, né? Então aqui, você segura aqui, ó, você não vai ver tanto movimento, né? Então, ó, ela mexe mais um pouco. Só tenta movimentar a parte de baixo. Lira, deixa o tecido para lá. Faz isso aqui com a mão que eu quero ver sua mão. Vocês aí também. Isso, aí, ó. Não, ó, sua mão tá assim, ó. Faz isso, pra frente. Pra frente, mais pra frente. Pra frente, igual de cobra. Ó, mais. Mas tem gente mais, da sua pra baixo. Isso, é mais pra baixo. Isso. Fecha o dedo. Ó, aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó, vai estar mostrando. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí na tela? Vai estar assim. Isso que é o certo. Não assim, não assim. Então assim. Essa parte aqui de baixo. Isso. Agora você vai movimentar. Por que essa parte aqui de baixo está aqui? Porque a boca está aqui e a parte de cima aqui está o rosto, ó. O olho, né? A parte do corpo. Então aqui, ó, é a boca. Então você vai só movimentar o dedão. Isso. Agora isso. Parou, fechou a boca. Abriu a boca, bocejou. Como é bocejar? Tenta aí. Agora vai falar a letra A. A. Fecha a boca e vai. Ó, fala A e fecha. Você falou pra falar como que era pra fechar. Isso, mas toda vez quando nós falar, nós fecha a boca, tá bom? É tipo a letra E, fecha a boca. I, fecha a boca. Porque é I, fecha a boca. O, fecha a boca. U, porque a gente não fica U com a boca aberta. Mas o U, né? U, mas esse tem que fechar. O é fechado. Fechado. Ó, B. Fecha. Todos vão ter essa dificuldade mesmo, porque muitas vezes fica assim, né? Ó, hoje eu estou aqui conversando. Não, isso não. Então, fala, cada um que tiver aí no YouTube, fala o seu nome bem devagar, né? Usando essa técnica aqui do movimento do dedo. Marcos. Viu? Porque se a gente for soletrar todos, nós não conseguimos, né? Fica até estranho, eu vou Marcos, né? Olha o tanto de vezes. Meu nome é Lilian. Fica feio, não é, não. Não provoca uma realidade. Então se você falar, estou falando com a Lilian. Você vê? Poucas vezes abriu, mas o objetivo que deu essa verossimilhança da fala, né? Ó, a sua mão aí, ó, faz isso aí, Lilian. Tá duro um pouquinho, né? Isso. A gente fez uns exercícios de alongamento também. Precisa fazer uns exercícios de alongamento também, como o exercício passado. De ombro, de perna, tudo para você se sentir bem. Porque isso aqui também, ó, faz com a outra mão, Lilian. Faz com a outra mão.
Então, a gente tem que treinar com a outra mão, por quê? Porque se você tiver 2 bonecos de boneco bocão, você precisa ter essa agilidade, tá? Então, ó, abriu, ó, vai abrindo, só o dedão. Estica os dedos, Lilian, estica os dedos. Estica os dedos, tá? Você falou para relaxar os dedos. Relaxa, mas estica. E faz aqui, ó. Ó. Ó, o que você não está vendo? Tá não? Aqui, ó. Virado para baixo, ó. E o dedo aqui, ó. Fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu. Pode ser até um pato, ó. Quen, quen. Ó. Se a gente coloca aqui, ó. Quen, quen. Quen, quen. Ó. Quen. Ó, pode ser uma cobra. Entende? Faz um movimento da cobra aí. É até bom para alongar, ó. Ó. Faz o movimento da cobra aí, ó, para pegar. Ó. Faz vocês aí também, ó. O movimento da cobra, ó. Esse movimento aqui é muito importante para essa técnica. O braço, a mão precisa estar livre, né? Precisa estar dispostas, né? E força, né? Porque o dedo que vai dar toda a ação. E o corpo é aqui, né? Movimento corporal, né? Então, se a gente imita aqui, ó, a cobra, né? A gente percebe, né? Existe um movimento da cobra. Se a gente está controlando uma cobra, né? O boneco é uma cobra de espuma, ou que seja. Mas você tem que também levar toda essa energia aqui, ó, para a mão. Igualzinho, você vai controlar um velho. Então, você tem que ter toda a energia de um velho aqui na sua mão. Então, você precisa... Qual é a característica? Né? Do jovem, mais rápido, né? E do velho, qual é o movimento do velho? E como que o velho fala mais pausado, o jovem é mais rápido? Como que é isso, né? Então, assim, qual que é essa fala que o personagem vai ter? Ele canta, né? Cantor de ópera, engasga. Como tosse aí? Tosse aí. Tosse para você experimentar aí com a mão. Espirra. Hatim. Hatim. Olha ele. Movimentando a boca. Né? Olha o outro aqui, com a outra mão. Hatim. Eu tô segurando o celular. Deixa o celular aí, encaixado aí no sofá. Não tem, não quero gastar. Deixa ele. Aí, ó. Espirra. Ati. Tossindo, ó. Tosse. Fala uma letra. 1, 2, né? Tenta descobrir como que a sua mão os movimentos que ela pode ter, o limite que ela tem também, porque muitas vezes o limite dela é duro, ela não consegue movimentar, fazer algumas coisas. Então o personagem ele vai já ter um limite, né? Nesse personagem, se eu fazer isso eu já não consigo. Então o que eu posso fazer aqui para mim poder trabalhar com ele? Igualzinho esse personagem aqui, ó. Ó, ele na construção já tem um limite. Bom, mas aí a sua mão tem um limite, ó, movimento de olhar para o lado. Qual que é olhar para o lado, ó? Seu braço, isso, olhando para o seu rosto, como é? Olhando para frente, olhando para o outro lado. Sua mão vai, como que é? Você precisa virar o corpo, precisa ficar mais próximo dele, né? Mas, ó, consigo com o meu pulso? Dá uma olhada, vai para frente, vai para o outro lado, ó, girando. Isso aqui é bom, às vezes em quando eu vou fazer uma ginástica. Olha só, meu pescoço alongado, né? E aí, ó, ele pode fazer esse movimento. Então, a gente precisa ter, né, em mão. Ó, por quê? Qual que é você fixar o olho? Você tá com a mão aí. Como é fixar para frente, olhar para frente? Você conseguiu enxergar algo, né? Como é? Qual é a sua atenção? É rápido?
devagar. Qual é a sua atenção? Vai olhar lá para a pessoa. Ó, ao rosto. Tá vendo? Só aqui o rosto ele já fala. Então é aqui, ó. Eu não consegui fazer nem com o meu rosto, quanto mais. Aqui, ó. É isso. Voltando, ó. É umas coisinhas chatas por agora, né, de treinar, mas isso é importante para você lá trabalhar com o seu personagem. Porque o que acontece nas cenas, na televisão, quando, vou trabalhar com boneco. Eu vou contar uma história. Outra coisa é isso, é falar demais no boneco. O boneco não fala muito. Você precisa mostrar ação, né, com o boneco. O boneco é ação, surpresa, né? Então não precisa ficar lá 1 hora conversando com o boneco. Ninguém vai aguentar. A gente até vai aqui na oficina, mas o boneco ninguém consegue. Mas que coisa chata, né? É coisa curta. Tem um pescocinho aqui, aí tem uns que tem limite, né? Ele, né, na construção, ó, aqui, ó, ele com o pescoço, você pode baixar, né? Ó, né? Esses movimentos aqui, ó, tudo são fortes, importantes, ó. Tá aqui, ó, a mão. Se você colocar aqui, ó, abriu a boca. Fechou. Viu? Então, assim, porque senão você vai ficar... Quando você estiver falando, igualzinho naquela hora, quando você estiver falando, o personagem, ele vai estar parado. Então, é isso que tem que ver. Seja eu um outro boneco, isso é uma técnica de triangulação. Você pode ver, quando uma pessoa está falando, ele muitas vezes está olhando para frente. E quem está querendo escutar, querendo aprender, ou querendo ver o que ele está passando, está olhando para ele, não é? Está olhando para a pessoa. Então, olha para você ver, eu estou falando, olhando para vocês. E o boneco, ele está olhando para mim. Está prestando atenção. A maioria é assim, todos, né? A maioria. Isso já é uma coisa cotidiana, que a gente não presta muita atenção, né? Muitas vezes o professor em sala de aula, você pode ver, o professor ele tá, você pode ver, né, Lili? Você dá aula, você não está olhando só para uma pessoa, né? Muitas vezes você está olhando para um lugar, olhando para o outro, mas todos estão olhando para você, não é? E é isso também no teatro, né? Você está falando com a plateia, seja eu, o ator, ou seja o boneco, falando para a plateia, e se tiver outra em cena, ele está olhando para quem está falando. Depois, ele para, joga para ele a energia. Fulano, você viu futebol? Ontem o Flamengo perdeu. Você estava torcendo para o São Paulo ou para o Flamengo? E olha para ele. Aí ele olha para o público. Não, eu gosto do São Paulo, mas o São Paulo perdeu. Puta que pariu, aquele time já não está ganhando mais nada. Sabe, eu acho que eu vou torcer pro Vila Nova. E você? Você torce para que time goiano? Aí eu, senhor. Aí eu posso olhar para ele, senhor, eu não gosto muito de futebol, eu gosto de basquete. É um jogo muito ruim, um jogo triste. Ninguém entende nada, porque esse cara lá jogando naquela cestinha de, aquela cestinha de lixo. Não, senhor, aquela cestinha, olha aqui, senhor, olha aqui para mim, senhor. Eu quero falar que aquela cestinha não é de lixo. Senhor, olha aqui. Senhor, estou falando com o senhor não está me ouvindo aqui? Estou perto do senhor ouvido, o senhor não está me ouvindo? Viu aí? Você talvez não precisa toda hora estar falando. Ele tem vida. A pausa é muito importante.
né? E ele deu a pausa dele, ele não está me escutando, não sei porquê. Eu estou tentando falar com ele agora e ele não quer me ouvir. Senhor, Ele está te ignorando. está me ignorando, né? E isso que provoca o conflito, né? É isso que você tem que encontrar, vocês aí na cena, essas situações. Que situações? Não, senhor, eu estou conversando com as pessoas lá. É só um momentinho, tá? Perdão. Então, Lília e outras pessoas, o que a gente quer colocar aqui? Que muitas coisas acontecem com essa técnica, né? Que a gente vê quem não trabalha com boneco e a gente vê quando não tem a técnica. Fala muito, quer contar toda a história só falando, não mostra a imagem. Então, o que precisa tirar isso? O boneco são poucas conversas, é pouca fala e é mais ação, é mais imagem, tá bom? Ele falaria mais se tivesse 2 bonecos. E nem mesmo com os dois, porque assim, os dois, eles precisam, aí que tem mais trabalho, eles precisam criar imagem. O que é? Eles têm... Vai contar uma história. Ele precisa mostrar a história em imagem. Porque senão não há sentido de colocar um boneco. Você mesmo pode contar a história. Entende? Era uma vez um lobo mau tal. Se ele não aparecer no meio dessa história, apareceu o lobo mau, aparecer a Chapeuzinho Vermelho e tá aí junto com eles, não há sentido, né? E ter essa surpresa, porque eu vou contar uma história, de repente aparece Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho, eu tô contando essa sua história, você aparece aqui no meio da cena, sim, aparece, já começa a falar com ele, e ele já não entende mais nada, não, e ela começa a discutir aquela história dela, entende? Então assim, esses bonecos a gente precisa tomar muito cuidado, para não cair muito na fala, mostrar a imagem e a boca. E o foco é para quem que está olhando, né? Para quem? Eu estou olhando para frente, estou olhando para o lado, olhando para o outro, né? Estou olhando para o céu, olhando para o outro. Oi? Aceita biscoito, doutor? Não, obrigado. Então aqui, obrigado. Então aqui, ó, o que a gente fez? Técnica, exercício, mão, dedo aí, ó. Dedo, fechar e abrir, para você ter essa elasticidade, olha lá, ó, a boca, ó. 2, começar a colocar a voz, espirrar. Você pode criar vários espirros, né? Você tem um pode ser. Então aqui você vai construindo já o seu personagem. Como ele espirra, né? Como ele tosse ou ele tosse uma gripe danada, ou não sei. Aí você vai criar, mas aí você vai, de repente, até surge a voz. É uma voz. Olha, aí você olha para o personagem e vê. Que voz é para esse personagem? Se fosse vocês aí que estivessem assistindo. É uma voz grossa? Uma voz fina? Uma voz mediana? Uma voz... Como que é esse personagem? Só você olhando para ele. É um cara esperto, um cara... carioca, né, tal, todo descolado. O que você vê aí, Lilian? Eu vejo que a voz dele é grave, ele fala pouco, ele é observador e ele é muito crítico. Bom, então, viu? Então, assim, é a imagem que tem, né? Olha pra você ver as orelhas dele, né? A orelha dele, né? É uma pessoa que, se a gente for falar, é um que escuta bem, né? Uma pessoa que está sempre, ó, escutando, antenada. E o olhão atento.
e o olho atento, né, pelo tamanhozão, né? Então ele tá olhando, tá atento. E tem a bocona expressiva, que ele também, né, quer falar, quer gritar. Então, assim, a imagem já fala. Então, a gente precisa valorizar isso. Ó, então, começa a falar aí. Ó, abriu, se olha. Técnica boa, se olha pro boneco. Né? Quando olhar, outro exercício. Olhou para frente, ele te olhou, você tirou o olhar. Você olhou para ele, ele olha para o outro lado. Quando olhou, você tenta olhar, disfarça. Olhou, saiu. Triangulação. Chamou, olhou, disfarçou, olhou. Ó. Começa a fazer esse jogo, tá? Devolvendo a pirraça que ele fez, né? E devolvendo a pirraça, devolvendo o olhar. Viu? Sempre esse olhar. Tô te olhando, saiu o olhar. Olhou, tirou o olhar. E assim você vai tendo um diálogo e vai construindo a história aqui, só no olhar, não é? Não é todos os olhares o olhar que faz a história. Não é lá, quando você é casada? Não foi no olhar lá que você deu no marido, o marido te deu aquele olhar assim, você falou, quando ele te olhou, você tirou o olhar, mas quando olhou, ele estava te olhando, você, opa, aí quando você olhou, ele tirou, aí você, opa, é esse cara, né? É ele, né? Aí você, opa, aí você chegou, ele chegou, opa, tudo bom? Aí você ficou meio assim, ele, opa, né? Eu te quero. Ah, eu te quero muito. Responde por ele, você não faz o meu tipo. Não é? Então é assim, vocês que estão aí, olhar, precisa ter foco, né? Os olhares que se fala, é o olhar que chama a atenção. Então você pode contar a história aqui, só no olhar. E poucas palavras, você viu? Oi? Quem? Oh, eu queria te contar, sabe? Eu tava aqui no espaço aqui da Evidência, eu não olho pra lá, eu tô com vergonha, né? Ah, é porque eu gostei de você. Quê? Eu gostei de você, gostei de todos aqui. Olha o que faz, ó. Ai. Cada figura, né? Cada figura que encontra. Então vocês que veem aí, para você ver, em gestos pequenos, em histórias, sem muito texto, sem coisa, você já traz essa carga, né, que você quer conduzir aqui. Né? É como isso, todo dia acontece. É porque a gente não se olha muito, né? É como você quando você conheceu seu marido, né? Não sei se seu marido te olha assim ainda, você olha assim para ele, mas, né? Mas é isso, é o olhar, né? É o olhar que conta a história. Ah, então, olha aí, ó. Esse já é um olhar jogador, né? Ele, ó. Aí, ó. Ele já olha. Não, senhor, não fui eu que fiz. Não fui eu, foi ela. Viu? Olha aí, pra você ver. Então, com esses olhares. Então, com esses olhares, você chama o público para perto de você. Se o boneco estiver lá olhando para o céu, você está lá, eu sou um boneco que canta uma maravilha, que joga, né? Não conseguimos aproximação. O que foi? Para o doutor. Ah,
Acabou. Então, beleza, gente. Então, eu vou só fazer um resumo aqui no YouTube. Aqui eu tô conversando aqui com a Lília, né? Acabou o horário aqui no Meet. A gente tá nessa troca de Meet, YouTube, né? A gente fazendo uma oficina assim bem rápida, mas, né? A gente está aqui disponível para aprofundar, né? Aqui o espaço está aberto, né? Para a gente continuar pesquisando e vocês entenderem, né? Como a gente vai pintar na próxima aula os bonecos, né? Que a gente começou nas aulas anteriores. E aqui eu trouxe esses bonecos para você ver que tem um outro formato, esse que é de espuma, entalhado. Tem muitos que encapa eles com tecido, com pluma, né? E com outros materiais, né? Que algumas pessoas escolhem para estar trabalhando e ter resistência por muitos anos. Né? A espuma tem que deixar o lugar bom, guardado, arejado. Né? Dependendo do lugar, se tiver bicho, pode roer toda a espuma e acaba com o seu personagem e vai ser difícil você construir um outro personagem igual. A arte, é por isso que a arte é valorizada, porque elas sempre são peças únicas, são personagens únicos, né? Apresentações são únicas do que você viu ali no teatro naquele momento, por isso que eles pedem, né? Para não gravar, para não tirar foto, por quê? Porque aquele momento é para você vivenciar, viver ali no palco, né? Você que é a plateia, por você sentir, poxa, vivi esse momento, ninguém mais vai viver aquela emoção que você viveu. Então, por isso que a maioria dos teatros não pede, né? Não grave, não tire foto, para você parar um momento de sua vida, respirar e viver ali junto com aqueles personagens, aquela história. E o boneco é isso também, né? É um único personagem. Eu construí esse, é muito difícil você encontrar outro personagem parecido com esse aqui no universo. Talvez algum outro artista, né, vê esse boneco e fala, não, eu vou desenhar esse personagem, e dali já surgem outros bonecos, né? Copiado de um, né? Como a Mona Lisa, né? Teve o Leonardo da Vinci, fez, mas aquela original, e outros fez adaptações, né? Seja em qualquer arte, né? Cada um tem o seu estilo e é difícil ser igual, né? Por isso que eu falo. Então, resumindo aqui, esse boneco aqui não é um ventríloco. O ventríloco por que não é um ventríloco? Porque é a forma de trabalhar também, né? Eu trabalho com ele, mas em pé, caminhando pelo espaço, né, interagindo com as pessoas, conversando com as pessoas. E o ventríloco não. O ventríloco, ele não interage com as pessoas. Ele interage só com o bonequeiro, em piada, né? Você aí, sim, muitas vezes xinga muito, né? Tem uma característica de xingar muito, né? Aí depende, né? Quem está fazendo, eles colocam lá a faixa etária e você leva sua criança ou não. Por isso que eu falo, o teatro de boneco tem espetáculo para adulto e para criança, né? Não é falar só porque é boneco é para criança, tem que ver. Já vi espetáculo muito mais forte, muito forte, que talvez adulto ficou até com medo do espetáculo, ficou até assustado, né? Pela potência da arte, né? Pela potência que os diretores levaram em cena. Então, esse é o Maroneco, coloquei ele por nome de boneco, né? E por ele ser da cor marrom, né? E coloquei Maroneco, né? E fez essas duas junções. E aí cada um faz a junção, coloca o nome que deseja no seu personagem construir. Eu não interfiro nisso, vocês fiquem livres para colocar o nome dos seus personagens. Igualzinho, tem personagem, igualzinho, eu tenho um personagem que chama Joaquim, é homenagem ao meu avô, né? Tem uma personagem que chama Fernanda, por motivo de um pintor que chama Fernando Boteiro, e eu peguei os desenhos baseados nas pinturas dele. Tem um cavalo que chama Molina, pelo nome do pintor argentino Molina Campos, né? Então, assim, cada um cria, né, da sua maneira, do seu universo, né?
São sugestões, né? Vocês ficam livres para isso. O teatro de boneco é isso, é liberdade. Né? Aqui, como eu construí um de lata que eu estou trazendo, que eu peguei uma meia e fiz, né, com tecido, costurando, você pode fazer com espuma, fazer com lata, né, da maneira que vocês acharem. Mas a única preocupação que eu quero aqui que vocês tenham é esses movimentos que precisa ser preciso. Não ter ficar batendo mão, né? Oi, eu sou fulano de tal, ganhador do prêmio Nobel. Não. Olá. Tem que ter pausa, porque a gente não fala loucamente. A gente tem pausa, a gente para e pensa. Tem que mostrar o boneco pensando também. Então, o boneco tem espírito, tem alma, tem pensamento. E isso você precisa conhecer, entender um tempo. E isso é igualzinho o violão. Né? A música, você precisa ensaiar todo dia o movimento da mão. Né? Qual que é o movimento da mão que encaixa aqui? Olhar para mim. É imagem. Não tem palavra. E qual é o momento que eu coloco palavra? Posso passar 5 minutos aqui, ó, nós aqui, ó. É isso aí. Eu sou seu filho. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Vou trazer esses bonecos de novo. Os outros a gente vai pintar, a gente vai fazer uma revisão, né? Indo fazendo revisão para vocês ir tirando suas dúvidas e comentando aí na página, curtindo, compartilhando e conversando, né? Isso que é o interessante. Como aqui foi bom, como a gente nunca fez isso online, né? Essa conversa que é bom, a pessoa vai descontraindo, a gente vai dialogando. Como eu estou longe aqui, não consigo responder, mas vocês podem mandar aí que depois eu vou ler e a gente vai trazer aqui para a aula, tá bom? E eu vou chamar aqui o Renato, né, para ele dar o final. E até a próxima. Esse é o projeto de mobilização, arte e cultura, aqui no espaço RBdense, né, apoio do projeto Fundo de Cultura do Estado de Goiás. E até a próxima. Sim, eu sou seu pai. Sou seu filho. Gente, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. E até quinta-feira com a nossa próxima aula, professor Marrom e o pai dele. Obrigado. Marrom, eu enviei o projeto da dança para você, viu?